tudo Ele é para mim, tudo Ele é para nós. Ele é a nossa vida, a nossa existência, o nosso sustento, o nosso futuro e a vida eterna que Ele nos dá, né? Graças a Deus por tudo. Que Deus possa nos abençoar mais esta manhã. Creio que todos são de casa, né? Nenhum visitante. Então que Deus abençoe a todos. Nós vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura da palavra. Nesta manhã, como a escola dominical, eu tenho duas perguntas. Foi feita duas perguntas. Eu perdi o papelzinho que colocaram as perguntas, mas ela está aqui na minha cabeça, né? E a gente vai explanar um pouco a palavra, responder nas perguntas, explanando um pouco da palavra. E quando terminar essa primeira parte, vou abrir o espaço para que os irmãos possam fazer mais perguntas, né? Que só tenho apenas duas, e eu creio que uns 15 a 20 minutos da explanação da palavra vai responder essas duas perguntas. E após isso, vai estar o espaço aberto. E agora vocês podem fazer qualquer pergunta, que agora eu vou poder responder mais à vontade, né? A partir do domingo passado, nós agora estamos casados e não pode ter mais segredo entre nós. Então, nós vamos ler esta escritura que diz respeito a uma das perguntas e depois faremos uma oração. Em Zacarias capítulo 14, vamos ler o versículo 7. Zacarias capítulo 14, o versículo 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai amado, Senhor, primeiramente, Pai, como diz o Teu profeta, ao entrarmos na Tua presença, meu Deus, a primeira coisa que devemos nos lembrar é de pedir perdão, Pai. Que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, Senhor. Tu conhece o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar. Tudo está patente diante dos Teus olhos, ó Pai. Nós não queremos esconder nada de Ti, antes queremos confessar as nossas culpas diante de Ti, Senhor. Que o Teu sangue nos limpe, nos purifique de todo pecado, Pai. Que possamos entrar em Tua presença confiante, meu Deus, que o Senhor nos receberá e o Senhor falará aos nossos corações nesta manhã, Pai. Que o Senhor revele a Tua palavra santa, pelo Teu Espírito Santo, a cada coração nesta manhã, Pai. Nós estamos esperando em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor, para suprir todas as nossas necessidades, meu Deus, seja ela da alma, o alimento para a alma, ou até para o corpo físico, Senhor. Também a saúde, meu Deus, tudo confiamos em Tuas mãos, porque nós cremos que Tu és poderoso, Pai, e pode todas as coisas, Senhor. Em Tuas mãos entregamos a nossa vida nesta manhã. Nos ajuda mais uma vez, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos? É como o profeta diz, sempre eu gosto de ler essa parte, onde o irmão Brana... Obrigado. Na mensagem O Resumo das Eras, na página 345, ele diz assim: eu sinceramente creio que o Espírito de Deus nos tem falado, não apenas nos ensinando as verdades das eras, mas tem tratado fielmente
com corações para que se convertam a ele. Essa é a razão de toda pregação e ensino, porque é na pregação e no ensino da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e o seguem. O profeta mostra isso para nós. É por isso que nós temos, sempre o profeta fez isso também, e nós vemos que sempre tem, quando é possível, a escola dominical, que é um culto mais de ensinamento, e à noite sempre é um culto de pregação. A pregação é um pouco diferente do ensino, embora muitas vezes eu comece ensinando e quando menos espera eu estou pregando a palavra. Os irmãos suportem a minha maneira. Eu sempre tento permanecer no ensino. O ensino é algo diferente, mas às vezes Deus quer trazer algo e a gente tem que se deixar levar pelo Espírito de Deus para que Ele faça como Ele deseja, né? Então, na parte da manhã, na escola dominical, é o ensino da palavra e a pregação, que é uma maneira diferente, uma unção diferente. E irmão Branham disse que tanto um como o outro. Veja, essa é a razão de toda a pregação e ensino, porque é na pregação e no ensino da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e o seguem. Amém? Então, as perguntas que foram feitas, 2 perguntas, os irmãos perdoem eu não ter achado o papelzinho, mas diz respeito a eleito e predestinado. É a mesma coisa, eleito e predestinado? Ou que são eleitos, que são predestinados? E a outra pergunta é a respeito da luz do entardecer. Se o irmão Branham fala em várias mensagens sobre a luz do entardecer, o que vem a ser a luz do entardecer, né? Então nós lemos aqui em Zacarias, onde está escrito: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. O que o irmão Branham fala nas mensagens está baseado neste versículo de Zacarias 14:7. Haverá luz no tempo da tarde, ou no tempo do entardecer. Então nós temos aí 2 coisas para estudar nesse momento. É sobre a luz e sobre o tempo. Aí tem 2 coisas relacionadas: luz e o tempo, porque está falando de um tempo específico aqui, que é o tempo do entardecer. Então nós vamos primeiramente falar um pouquinho sobre a luz, ou deixar que o irmão Branham fale para nós sobre o que é a luz. Aqui na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. O irmão Branham vem explicando para nós. Ele diz assim: agora, luz, isso é no parágrafo 58, na página 11. Agora, luz. A primeira vez que luz, que nós a encontramos na Bíblia, se encontra em Gênesis 1:3. Foi a palavra falada de Deus fez a luz. Disse Deus: haja luz. Gênesis 1:3. E houve luz. Agora lembre-se, então, luz vem pela palavra falada de Deus. A luz é a vindicação, ou o tema que ele tem falado. É luz. Quando luz dardeja, mostra isso. Disse Deus: haja luz. Não havia luz. E disse ele: haja luz. E houve luz. Isso é uma prova. A luz é uma vindicação de sua palavra falada. Mesma coisa hoje. Uma vindicação de sua palavra falada. Amém? Ou seja, quando Deus fala a palavra, aquela palavra ela é falada, mas ela tem um tempo, uma hora em que ela vai brilhar, que ela vai se manifestar, ou se materializar, se tornar carne. Então, quando aquela palavra falada de Deus se torna carne,
Então aquilo ali, o profeta disse, isto é luz da parte de Deus. Isso é vida. A verdadeira vida está aí, porque luz é vida. Em São João, capítulo 1, diz isso, que a luz é a vida. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém, irmãos? Luz é vida. E esta luz, ela vem pela palavra falada de Deus. Quando Deus fala a palavra e aquela palavra se cumpre, aquilo é luz diante dos nossos olhos. Se nós conseguimos achar a palavra falada viva e manifesta em nosso meio, nós temos vida, vida eterna. Porque este Cristo é a luz dos homens, é a vida. Então, continuando, o profeta diz no parágrafo 82. Note agora, feita carne. Quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Como? Tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tipo correto de terra, ela produzirá. A semente produzirá a sua espécie. E a palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração há de se manifestar. Ela produzirá a luz. Ela irromperá sobre ela. Certo? Vocês entenderam, irmãos? Porque o irmão Brana vem explicando como essa palavra vai se fazer carne. Deus falou, mas como ela vai chegar a se cumprir, a ser carne? Ela tem que achar um tipo correto de coração. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra falada, ela é uma semente. Não é verdade? Então, quando essa palavra chega aos ouvidos daquele que tem um coração com um terreno bom, preparado, essa palavra se aloja ali e ela vai chegar o momento em que ela vai nascer, crescer, amadurecer e vai manifestar exatamente o que Deus falou que aconteceria. E quando isso acontecer, isto vai ser luz, vai ser vida. Nós estamos tratando desse assunto da luz. Então, a Bíblia mostra para nós, veja a diferença entre a luz e as trevas, a luz que estamos falando nessa manhã. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou aqui na terra, quando o Verbo, a palavra falada de Deus, se fez carne, a Bíblia diz que o povo estava assentado em trevas. Quantos já leram? Eu já li isso aqui em Mateus 4. O povo estava assentado em trevas. Que trevas eram essas? As trevas denominacionais, fariseus, saduceus, libertinos. Eles tinham muitas palavras, mas aquelas palavras eram trevas, não saíram da boca de Deus. Eram apenas homens carnais com interpretação errada, ensinando as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que o povo estava assentado em trevas, lá em Mateus 4. Mas eles viram uma grande luz. E que luz era essa? As palavras faladas na boca de todos os profetas do Antigo Testamento agora estava feita carne diante dos olhos deles, que era o Senhor Jesus Cristo manifesto aqui na terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra falada de Deus, agora feita carne, é uma grande luz. E quando o povo olhava para Jesus, estava olhando para a vida, vida eterna. Luz para a nossa alma, luz para a nossa salvação. Então, luz é a palavra falada de Deus manifesta, ou vindicada, ou feita carne. Vários termos que o irmão Brana usa para tentar mostrar isso. A vindicação da palavra é quando aquela palavra se torna realidade. Aquela palavra que Deus falou chega ao seu tempo, e é o que nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo. Porque a pergunta é: a luz no tempo do entardecer. Por que o tempo de entardecer?
Porque antes que venha o tempo de entardecer, tem o tempo do amanhecer. Não é verdade? Isto é um tipo natural, o irmão Branham explica, mostrando que Deus trabalha com os tipos naturais. O sol, o nosso sol natural, ele é uma luz que também é vida para nós. Quantos sabem que se não existisse esse sol, não poderia existir esse nosso corpo aqui? Por quê? O nosso corpo é feito dos átomos, elementos, e nós absorvemos ele dos alimentos que a gente come. A gente come, o nosso corpo vai crescendo, vai tendo energia. Tudo que a gente é nesse corpo físico depende da terra, do pó da terra. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra. Um irmão estava perguntando para mim, disse: irmão, a gente foi feito do barro, foi? Eu digo, foi também, né? Mas não só do barro. O barro é só um elemento. Nosso corpo tem vários elementos. Quando a Bíblia disse pó da terra, eu creio que estava falando, Deus já estava falando dos átomos, que os cientistas hoje já descobriram, né? Ele pensa que descobriu algo novo, mas já está tudo lá na Bíblia. Até o DNA. O DNA, segundo os cientistas, é um código genético que vai formar aquele ser. Ou seja, todo ser tem aquele código genético. Se modificar um pouquinho ali, vai sair uma aberração, um braço troncho ou faltando uma perna. Não pode modificar aquele código genético. E cada animal, cada pessoa tem um código daquele diferente. Eu digo, isso já estava na Bíblia. Porque Deus disse, cada um conforme a sua espécie. Não é verdade? Deus estava falando ali do DNA, que eles colocam o nome hoje. Mas Deus já falou que é cada um conforme a sua espécie. E o pó da terra que nos formou são os átomos, os elementos que nos formam nesse pó da terra. Então eu estava conversando com esse homem e ele perguntou sobre isso. Mas vamos voltar para o nosso tema, senão a gente acaba se perdendo. Então, a primeira vez que Deus falou luz foi lá no princípio. E nós vamos falar agora sobre o tempo do entardecer. Não é verdade? Então, esse tempo do entardecer diz respeito a também o amanhecer. Nós vamos entender o que é o amanhecer. Porque lá no Oriente é onde nasce esse sol natural que alimenta o nosso corpo, para que o nosso corpo físico tenha. E também lá no Oriente foi quando nasceu o sol espiritual para dar vida à nossa alma. Então, a luz natural alimenta o nosso corpo natural. E o nosso corpo espiritual, a nossa alma, é alimentado com a luz sobrenatural de Deus. E esta luz nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. Esta coluna de fogo é a luz sobrenatural que traz a palavra para alimentar a nossa alma. Que traz toda a substância que a gente precisa para a gente ter vida espiritual em Cristo Jesus, vem por esta luz. Amém, irmãos? Então, esta luz nasceu ali na terra, se manifestou na terra há 2000 anos atrás, no nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nasceu o sol para trazer vida à terra. E aquela luz, a mesma luz que estava no Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu, foi crucificado, depois ele ressuscitou, ascendeu aos céus, mas aquela luz ele enviou de volta, porque ali começou o dia, ali amanheceu o dia. E aquela luz, depois que saiu do Senhor Jesus Cristo, ela entrou agora na sua igreja para dar continuidade a este sol que traria vida para toda a terra. Amém? Por isso o evangelho começou ali no Oriente. Logo Deus, por predestinação, chamou o apóstolo Paulo, que os irmãos conhecem bem a história. Antes era chamado Saulo, e ele estava também assentado em trevas. Foi por isso que com as trevas que ele sabia, ele perseguia a igreja de Deus. Mas um dia esta luz se encontrou com ele, e agora ele foi chamado Paulo. E depois que ele teve um encontro com esta luz, lá em Atos 13:47, Deus diz agora de Paulo: Paulo,
eu te pus para luz e salvação para os gentios. Está vendo, irmão? Era um homem, sim, mas aquele homem era luz e salvação. Isso não é idolatria. Nós temos que aprender. Outro dia nós vamos ter uma aula sobre idolatria. Tem pessoas que dizem, vocês idolatram muito. Uma prima minha disse para mim, eu fui lá no culto e irmão Brana disse isso, irmão Brana. Claro, se foi irmão Brana que disse, é a mensagem da hora. Você não disse, Paulo não disse isso, fulano não disse isso também? Também, então. Mas é porque você não conhece a obra dele. É por isso que a gente fala, a gente não quer tomar para si. A gente tem que, quando disser algo, a gente tem que dizer quem falou aquilo. E foi irmão Brana quem falou, não temos medo de dizer isso. Então, Paulo foi enviado como luz e salvação para os gentios. Não Saulo de antes, o novo Paulo que recebeu a unção desta luz, que é o mesmo Cristo. Vocês entendem isso? Sempre esta luz é Cristo. Então, ali ele veio continuando. E Paulo começou a pregar aquele evangelho. E aquele evangelho já estava saindo ali do Oriente, de Israel, e já começando a avançar nos outros países, nas outras regiões. E veio em direção ao Ocidente. Não é verdade? Vocês que têm um mapa em casa, sabem que o Oriente é ali Japão, China, e vem Israel ali no Oriente Médio, onde nasceu o sol, onde aconteceu tudo aquilo, o sol espiritual, e aquilo veio subindo, e já veio para o lado de Roma. E nós sabemos que as últimas etapas deste sol foi na Alemanha, através de Martinho Lutero. Era Deus já começando a restaurar a sua igreja, porque essa igreja sofreu o impacto do anticristo, e começou a sendo apagada a sua luz. Mas Deus prometeu que no tempo da tarde haveria luz novamente, igual como houve lá no princípio. Amém? A mesma luz que nasceu ali com aquela igreja de Atos dos Apóstolos, que era o Espírito Santo na sua igreja conduzindo todas as coisas, a promessa de Deus é que no tempo da tarde haveria isso. Amém? Mas nessa caminhada dessa luz, o diabo se introduziu e começou a trazer muitas trevas. O que são as trevas? Denominações, pensamento dos homens, tradições. Tudo isso são trevas, para tentar abafar a luz de Deus. Mas não tem como abafar, irmão, porque o que Deus prometeu, isso vai se cumprir. Então ali eles vieram. Então Martinho Lutero na Alemanha já era mais para cá um pouco. E ali ele pregou a justificação. Então a mesma luz passou adiante em John Wesley, outro mensageiro. E ali ele trouxe a santificação. Já foi na Inglaterra, um pouco mais para cá. Então depois de John Wesley, a luz atravessou o oceano e veio em direção à América. A América do Norte, primeiramente. E ali na Rua Azusa, a terceira parte de Deus restaurando a mesma luz do princípio. E trouxe a manifestação dos dons espirituais. Quantos já leram essa história da Rua Azusa? Ou já ouviram falar? Nós falamos muito, o profeta fala também, que ali, aquela restauração daqueles dons espirituais na Rua Azusa em 1906, era a terceira parte da restauração da igreja. Porque Deus trouxe essas três restaurações para agora introduzir a palavra completa para a sua igreja. E era a luz completa novamente. A mesma luz que nasceu lá, nasceria agora no tempo da tarde, no monte pôr do sol. Por isso que, quando o irmão Brana estava ali, ou aquele acontecimento que nós já temos lido aqui, já temos explicado para os irmãos, que tem aquela foto ali, aquela coluna de nuvem ali, aquele rosto de Cristo, aquele monte onde aconteceu isso se chama o Monte Pôr do Sol. Veja como é perfeito, irmãos. E esse nome quem colocou não foi o irmão Brana, já existia há muito tempo. Mas foi Deus quem colocou, né, irmãos? Monte Pôr do Sol. Por que será que aquilo aconteceu justamente no Monte Pôr do Sol? Porque a profecia disse que era no tempo da tarde, aonde o sol se põe. E ali no Monte Pôr do Sol, lá em Arizona, em Tucson, no Arizona, aconteceu
de Cristo, a coluna de fogo, veio para vindicar agora a totalidade do ministério do irmão Branham. E aqui está luz e salvação para os gentios do tempo da tarde. Amém, irmãos? Um profeta de Deus que é a palavra falada de Deus manifesta. Que palavra? Malaquias 4. Elias virá e restaurará todas as coisas. Apocalipse 10:7. Na voz do sétimo anjo, todo o mistério de Deus seria revelado. Tudo isso eram profecias. Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Essas palavras faladas por Deus na boca do profeta Malaquias, na boca do próprio Jesus aqui falando, Elias virá e restaurará todas as coisas, na boca do apóstolo João que escreveu o Apocalipse, o sétimo anjo, eram profecias, eram a palavra falada de Deus. Mas quando chegou o tempo correto, essas palavras agora se tornaram carne. Em quem? Em William Branham, o profeta de Deus. Quando a gente olhou para o profeta e viu a sua mensagem, nós vimos luz para a nossa alma. Esta é a luz do tempo do entardecer. Mas esta luz do tempo do entardecer não ficou ali parada com o irmão Branham. O irmão Branham veio trazer a luz para se manifestar nesta era. Já que estamos falando na luz e no tempo do entardecer, nós estamos chegando agora perto da hora da meia-noite. Amém? E o que foi pregado ali, quando o irmão Branham recebeu aquela revelação dos 7 selos, nós temos em espanhol, mas vai chegar o de português, aquilo também foi a palavra falada de Deus. Amém, irmãos? Se você olhar cada mensagem, em cima, em cada página, para lembrar a gente isso. A palavra falada. A palavra falada. A palavra falada. Então, Deus ainda falou palavras na boca desses profetas. Aquela luz falou a palavra. Saiu na boca daquele profeta. E essa palavra, ela tem que se tornar carne. Amém? E como é que ela se torna carne? O irmão Branham disse que ela se torna carne quando ela acha um tipo de coração correto, um terreno bom, um terreno que creia em toda a palavra que Deus falou. Amém? A palavra só pode se cumprir, Deus só pode provar a sua palavra através dos seus filhos. Porque os filhos creem naquela palavra, aceitam em seu coração, cuida dela, até que ela nasça e venha manifestar a Deus. E o irmão Branham disse que tudo tem o seu tempo. E esse tempo está chegando. Essa coisa está começando a tomar forma. Porque já fazem 50 anos que o irmão Branham pregou aqueles mistérios. E ele já tem sido semeado. Veja que para lançar as sementes, até mesmo os fariseus eles lançavam as sementes. Quantos sabem disso? Que coisa, né? Como Deus trabalha e permite as coisas. Os fariseus passaram o tempo todo falando de Jesus, falando do Messias, pregando aquilo ali nas sinagogas. Eles tinham as sementes e eles falavam aquelas sementes. Mas quando aquela semente achou os corações certos, as pessoas que estavam ali, os eleitos, que o eleito ele está em todo lugar, até que Deus vai juntar eles no final para levar dessa terra. Mas eles ouviam aquelas palavras. Então quando chegou um dado momento, aqueles fariseus semeando a palavra, semeando, eles jogavam uma sementinha assim, e eles olhavam para ela. Só que aquela semente de Deus não fica assim, ela vai nascer, crescer e vai dar fruto bonito para a glória de Deus. Então quando aqueles frutos começaram a aparecer, quando eles viram Jesus e aqueles irmãos tudo saindo da sua sinagoga para ir agora com Jesus, eles se aperrearam e disseram: não, isso aí não é o que a gente prega não, isso é uma nova doutrina. Veja, irmãos, como acontecem as coisas. Que nova doutrina é essa? Não era uma nova doutrina, era a própria doutrina que eles estavam pregando, semeando. Agora estava se transformando em carne, entrou no coração daquele povo.
e agora estava se manifestando. E eles disseram: a gente vai ficar com as sementes de Moisés. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, crerem em mim, porque de mim falou Moisés. Eu sou isso que Moisés falou. Eu sou isso que vocês estão falando aí na sinagoga. Eu sou essa palavra. E a história sempre se repete, irmãos. Há 50 anos que muitos estão semeando a semente de William Branham, ou de Cristo através de William Branham, para colocar melhor. Cristo semeou sua semente nessa última era de trevas, porque ele tem uma promessa que esse evangelho do reino seria pregado até os confins da terra, e então viria o fim. Foi por isso que ele enviou o profeta para trazer a semente da palavra. E essa semente tem sido distribuída por muitos. Muitos estão espalhando essa semente pela terra, e essa semente está entrando no coração do eleito. E vai entrando, e vai chegar um momento que ela vai querer estourar e produzir isso. Veja o que o irmão Branham disse assim, na mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Parágrafo 78. E a vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra de vida falada de Deus. A vida era o Filho desta vez. Nele está a luz, e nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus. Está correto? A congregação diz amém. A palavra falada de Deus, pois no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ela é para sempre Deus. Está vendo? E se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. Aqui está o que ele falou. O irmão Branham bate de leve em sua Bíblia. Agora deixe a luz brilhar. Amém? Deixe a luz brilhar. E a luz trará cada palavra à sua posição correta em seu tempo. Amém? Veja você. Quando chega o tempo, por isso que é duas coisas que a gente está vendo: é a luz e tempo. Então o irmão Branham disse que quando chega o tempo, às vezes esse grãozinho jaz na terra inativo durante todo o inverno, como semente, trigo de inverno, plantado no outono e colhido na primavera ou no verão, semeado na terra. Porém, quando esse sol chega bem correto, ele tem de viver. Está vendo? E ele não pode viver sem o sol. Está vendo, irmãos? Que quando esta semente, a gente recebe ela, muitas vezes ela fica inativa durante o tempo de inverno. O que é que vem no inverno? Vem divisão, vem confusão, vem problemas. Isso são sombras e trevas que estão tentando cobrir essa semente. Mas não importa quanto tempo ela passa, irmão Branham, mais adiante vem, pode ter uma pedra em cima dela, pode ter sombra, pode ter o que for, mas quando a palavra, a luz começar a brilhar, cada sementinha vai vendo, uma luz vai vendo a outra, uma luz vai vendo a outra, e aquilo vai estourar de uma maneira que a luz de Deus brilhará, mesmo em tantas trevas. Não importa quanto tempo passe, esta semente que está entrando no seu coração, talvez você não tenha ideia do que está acontecendo na sua vida. Era como Sansão. Sansão, mesmo nas trevas ali, muitas vezes escravizado. Tem muitos que ainda escravizados pelo diabo e às vezes se martirizam de: meu Deus, que miserável que eu sou, que pecador, por conta da condição terrível desse mundo. Mas ele é um eleito e a semente está guardada em seu coração. E ele nunca vai dizer que a palavra é errada. Sempre ele vai afirmar e vai dizer: eu que estou errado. A palavra está certa. Meu Deus, me ajude a sair desse buraco, sair dessas trevas. Mas não sabe ele que o seu cabelo está crescendo novamente. Amém? Isto é maravilhoso, irmãos. Não importa, quando é um eleito, ele guarda aquelas sementes com cuidado e com amor. Ele pode estar falhando e errando. Por causa de quê? Aquela mulher no poço, coitada, ela procurava uma luz, só era trevas, denominações, fariseus, falsidade. Ela não suportava mais aqueles homens falsos, mesmo líderes religiosos, mas eram falsos, não tinha sinceridade. E ela, por isso que ela vivia naquela vida. Mas quando a luz brilhou, irmãos, ela ficou tão alegre, contente. A vida dela mudou daquele dia em diante.
quando a luz brilhou, ela tinha semente guardada, ela vivia aquela vida por causa da condição das trevas que tinha. Mas quando a luz brilhou, ela se alegrou. Ela viu uma luz verdadeira diante dos olhos dela. E Deus tem luz para nós. Eu posso citar apenas alguma coisa? Uma palavra falada que eu tenho visto ser feita carne e que está viva em nosso meio. Não querendo dizer nada com isso, mas eu creio que é uma luz também para esta era. O irmão Brana certa vez estava orando e o Espírito Santo falou: você terá um filho e chamará o seu nome José. Era uma palavra falada de Deus. Não é verdade? Não foi Deus que falou na boca do irmão Brana? E passou um tempo e nasceu uma filha. E os homens começaram a zombar do irmão Brana. Ah, irmão Brana, o senhor não quis dizer Josefina? Zombando da palavra de Deus. Mas o irmão Brana disse: Deus disse que eu terei um filho e será José. Pode nascer quantos filhos quiser, mas José vai nascer. Porque Deus falou. E aí nasceu um bebezinho da irmã Meda. E no ventre da irmã Meda estava se formando carne a palavra falada que saiu da boca do irmão Brana. E hoje, para tomar conta desta mensagem ali na Gravações da Voz de Deus, tem uma palavra falada feita carne, José Brana. Luz também para nós. Amém, irmãos? Então, nós temos que saber essas palavras faladas que saiu da boca do irmão Brana, onde elas estão se manifestando. Porque você também faz parte dessa palavra falada que saiu da boca do profeta. Você crê nisso? Que o irmão Brana, quando estava pregando, estava falando da gente aqui? Porque estamos aqui nessa manhã, nós estamos cumprindo a palavra falada que saiu da boca do profeta, irmão Brana. E nós estamos lutando, querendo entregar, tudo entregarei. Nós queremos entregar completamente a nossa vida para que esta palavra se cumpra na nossa vida. Assim como Maria exclamou: eis aqui a tua serva, Senhor, faz em mim conforme a tua vontade perfeita. E o anjo que trouxe a palavra para ela. E Deus enviou também um anjo para trazer a palavra para nós. E nós temos que render a nossa vida para ser esta luz, para ser esta palavra que o irmão Brana falou. E esta palavra que veio ali no Monte Pôr do Sol é a palavra falada de Deus e tem sido pregada em todo o mundo. E aquela luz que apareceu no irmão Brana, quantos sabem que essa luz foi vista sobre a cabeça do irmão Arcel Russell Martins? O irmão Martins foi o apóstolo enviado por Deus aqui para o Brasil para trazer esta mensagem. O irmão Martins, várias fotos, eu acho que eu tenho algumas, depois eu posso trazer até para os irmãos ver, onde a coluna de fogo foi fotografada também sobre a cabeça dele. O irmão Martins, um apóstolo do Senhor, o que trouxe a mensagem aqui para o Brasil. Veja que a luz, se você pegar um mapa, você vai ver que a América do Norte fica aqui mais em cima. Ou até mesmo se você olhar o relógio, ou eu esqueço agora essa palavra, que fala fuso horário. Se você olha o fuso horário dos Estados Unidos, ele é um pouco mais tarde que o nosso. Ou seja, mais tarde sim. Se aqui agora é 10 horas, lá provavelmente deve ser um meio-dia. Não é isso, irmãos? Ou seja, lá já passou. Nós somos aqui, a América do Sul, a parte final da Terra, para que o Sol volte novamente lá para Israel. Porque a promessa de Deus é essa, que quando terminar aqui o Sol vai voltar para onde? Para os judeus novamente, 3 anos e meio, e aí virá o fim. Vocês entenderam? Porque é a luz do tempo do entardecer. Começou lá, veio caminhando a luz por todos aqueles mensageiros e chegou no último mensageiro. E esse mensageiro, cada mensageiro que pregava, na sua mensagem manifestava um povo para honrar aquele mensageiro. Cada mensageiro falava a palavra, ele não falava em vão.
alguém ia crer naquela palavra, ia se transformar na noiva, ia produzir o que Deus queria, ia ser guardado. Amém? Cada mensageiro que veio, ele falou. Houve uma igreja que aceitou aquilo, viveu aquilo e Deus guardou. O outro veio, falou. Uma igreja recebeu aquilo e viveu aquilo e Deus guardou. A outra igreja veio, outro mensageiro veio, falou. E a igreja viveu aquilo e Deus guardou os seus eleitos. E agora esse mensageiro veio no tempo do fim e uma igreja está recebendo a sua palavra e essa igreja não vai ser guardada. Ela vai chamar os que estão guardados. No tempo dela, os que estão guardados virão. Amém? Para quê? Para a gente ser guardado num lugar mais especial. Não mais na tumba ou no Seol, mas agora, não no Seol não, na tumba, né? Porque o Seol também se compara com o Hades. E os eleitos não estão no Hades, eles estão na sexta dimensão. Então, vai ser guardado todos agora na vida eterna, vida para sempre com Cristo. Então, esse povo que está recebendo essa mensagem, muitos deles, na vinda literal de Cristo, vão estar vivos sobre a terra. E eles vão ser o quê? Transformados num abrir e fechar de olhos. E, primeiramente, os outros, o irmão Branda disse que quando o poder dessa igreja começar a se elevar, então os outros virão. Quem vai chamar? Se é irmão José Brana, se é algum irmão, se é a igreja. O irmão Brana não falou nada a respeito disso. Nós também não devemos falar. Mas, quando o poder dessa igreja se elevar, isso ele falou. Os irmãos virão, os que estão dormindo. Amém? Então, a partir dali, os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Pelo poder da luz do entardecer que deve já estar dentro do seu coração. Não é que você vai receber esse poder lá na hora, não. Se você não tiver ele aqui agora, o poder da ressurreição dentro do seu coração, nem lá você chegará para ser transformado. Mas se você já carrega essa luz que você recebeu através desse mensageiro, ela é que vai te transformar no abrir e fechar de olhos. Irmão Brando diz que aqueles que estão dormindo já foram dormir com ela dentro de si. Ele diz que essa luz, esse poder da ressurreição estava tão ligado com Eliseu, estava nas fibras do seu corpo, em tudo, que quando um homem vinha com um homem morto nas suas costas, um soldado, ele jogou em cima dos ossos de Eliseu, não precisou falar nada, só foi bater naqueles ossos e ele levantou de volta. Quantos já viram essa passagem na Bíblia? Amém? Porque ele desceu à sepultura com aquele poder. Toda a noiva de Cristo, ela já desceu com esse poder. Está só chegando o momento que essa igreja final eleve o seu poder em Cristo. Ou todos tenham esse poder aqui dentro, porque Deus não vai perder nenhum dos deles. O último eleito tem que receber isso aqui dentro. Não é quando ele entra na igreja, irmãos. É quando ele entra no corpo de Cristo, Espírito. Amém, irmãos? Quando esse último eleito entrar, então aí, a qualquer momento a gente vai começar a ver os nossos irmãos se levantando. E quando nós vemos isso, o irmão Brando disse, no abrir e fechar de olhos, também seu corpo é transformado, e aí virá o arrebatamento. E claro, vamos passar aqui um período de 40 dias, mais ou menos, o profeta disse. Mas o que é que vai ser feito nesses 40 dias? Nem me pergunte, eu não sei. Eu respondo como José Brana. Ele disse, irmão Brana não disse o que iria acontecer, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas vai ter os 40 dias aqui sobre a terra. Amém? Então, a luz do entardecer. E essa luz desceu para aqui, para a América do Sul. Nós devemos ficar alegres com isso. Ela veio para o Brasil. Quantos creem que essa luz veio para o Brasil, irmão? Depois eu vou trazer a foto e vocês vão ver essa foto na cabeça também do irmão Martim, que foi o apóstolo enviado aqui para o Brasil. E não querendo me vangloriar, mas essa luz já apareceu até aqui por perto na região. Embora não tiraram foto, mas algumas pessoas confessaram isso. Uma vez mesmo, quando a gente estava ali, eu ia ser consagrado como pastor, e estava presente o pastor Enio de Freitas. Quantos conhecem o pastor Enio de Freitas? Amém? Pastor Enio de Freitas, ele andou com o irmão Martins.
há muitos anos, há 44 anos que ele é da mensagem, o pastor Enio. E ele era um discípulo do irmão Martins. É um pastor que eu digo que é uma relíquia. Ele conhece muito a história da mensagem desde o começo. É bom quando você encontrar com ele, converse com ele, irmãos. Ele tem muitas experiências para contar. Então, quando ele estava ali, ele, o pastor Vitor Hugo e o pastor José, e eu ia ser consagrado como pastor ali, e uma irmã lá de Prazeres, eu creio que eu posso falar o nome dela, os irmãos querendo conversar com ela e perguntar, eu acho que ela não vai negar isso. A irmã Marli, esposa do irmão Siqueira, a esposa do irmão Siqueira, ela procurou o pastor José lá fora e disse: "Ai, pastor José, se alguém tirou a foto ou não, mas eu vi a coluna de fogo aqui, passeando aqui em cima da cabeça do pastor Enio." E ela disse exatamente na hora que ele estava lendo a escritura de Tito, que é referente ao ministério, como deve ser um pastor e tudo isso e tal. Naquele momento ali, também uma irmã lá em Gravatá, uma certa vez nós estávamos lá, e no momento de oração, aquela oração tremenda, eu creio que muitos irmãos devem se lembrar desse momento. A irmã Vânia, não sei se os irmãos conhecem a irmã Vânia, ela é esposa do irmão Tadeu, mora aqui na Avenida Norte. Então ela, quando terminou o culto, realmente eu senti algo tremendo naquela oração. Toda a igreja sentiu aquele regozijo, aquela alegria. Quando terminou o culto, ela me chamou lá fora e disse: "Irmão Jaime, quando o senhor estava orando naquele momento, eu estava com os olhos fechados." Eu até nem entendia isso que ela falou, com os olhos fechados, e eu vi uma espadinha pequena assim, estava em cima da sua cabeça, vermelha e amarela. Não sei o que é isso, não sei o que significa, mas ela disse: "Eu vi 2 vezes isso na sua cabeça e eu estava orando de olho fechado." E uma vez o pastor Enio, dando testemunho, disse que de olho fechado também ele viu muitas vezes a coluna de fogo. Depois, só isso que eu vim entender lendo a mensagem, que o irmão Brana disse que é os olhos espirituais que conseguem ver a coluna de fogo. Por isso que nenhum de nós podemos ver com os olhos naturais. Mas quando Deus eleva uma pessoa ao lado espiritual, ela enxerga aquilo ali, com os olhos espirituais. Outra vez também, o pastor José me procurou, lá em Caruaru, com os irmãozinhos, uma pequena igreja, umas 4 ou 5 pessoas, e o pastor José disse: "Irmão Jaime, uma irmã me procurou de lá, a irmã Girlene, e ela disse que quando você estava pregando lá, viu como se fosse uma luz assim, subindo e descendo assim, em cima da sua cabeça." Então, essas 3 coisas aconteceu. Eu dou graças a Deus, não para me vangloriar, porque é a primeira vez que eu estou falando isso aqui, porque eu estou sentindo liberdade hoje de falar isso aqui. Não para conquistar ninguém, porque se eu quisesse conquistar eu tinha dito antes. Mas eu sei que Deus tem aparecido aqui na nossa região, e eu creio que é a mesma coluna de fogo. E com todo cuidado nisso, irmãos, porque o diabo também pode perverter essas coisas. Que Deus me perdoe de falar isso, mas eu sei que o diabo pode perverter isso. Mas o que nós vamos ver é a palavra que está sendo falada, se está abençoando o povo. Não é nem mesmo o homem, porque todo homem é falho. Mas a palavra de Deus, ela não tem falha, ela é perfeita. E ela sempre abençoa os filhos de Deus. Então, graças a Deus que a luz ainda está conosco. Quantos creem que a luz de Deus está conosco? Então, há algo para essa luz manifestar para a nossa vida, e nós devemos conhecer. Eu quero somente ler aqui, para a gente passar para outra parte sobre eleito e predestinado. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, o irmão Brana diz assim: "Nós sabemos que aquilo ali que aconteceu, aquela revelação dos 7 selos, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, até na capa você virando, o irmão Brana vai dizer que aquilo ali foi a 3ª puxada." Quantos já leram aquilo? Que a abertura dos selos foi a 3ª puxada. Amém? E a 3ª puxada, os irmãos entendem que é uma coisa a ser pregada aos perdidos eternamente. Não é verdade? O irmão Brana explica isso para nós. Ele diz: a 3ª puxada é uma pregação aos perdidos eternamente. Mas não pense que é você. Você é um eleito que estava escrito naquilo ali que ele falou. Quantos creem que seu nome está escrito nesse livro dos 7 selos?
que é o livro da redenção. Amém? Irmão Brana disse: tomara que alguns nessa noite encontrem seu nome atrás desse selo, ou o significado da sua vida nessa palavra. Por isso que essa palavra vem e ela entra em seu coração, porque ela combina com a sua vida. Você é aquela palavra que ele falou ali no Monte Pôr do Sol. Então, essa palavra deveria pregar aos perdidos eternamente. Não mais escrita na Bíblia, mas agora escrita em seres humanos. Epístolas vivas, lidas de todos os homens. Amém? Então, irmãos, aquela palavra que foi falada ali deveria encontrar um coração correto para se manifestar aqui nessa terra e ser uma pregação aos perdidos eternamente. Vocês creem assim? O irmão Brana fala aqui no parágrafo 379. As que estão em prisão agora. Vocês captaram bem o tema desta mensagem? Almas que estão em prisão no futuro? Não. Almas que estão em prisão agora. Porque o irmão Brana explica que quando Jesus morreu, a teofania dele, o corpo ficou no sepulcro. E a teofania de Jesus Cristo desceu até o inferno, foi no inferno mesmo. E ali ele pregou as almas perdidas eternamente. Não é verdade? Então, o mesmo ministério do irmão Brana deveria ser da mesma forma do de Cristo. O sol nascente e o sol poente. Tem que ser do mesmo jeito. Então, o irmão Brana veio a primeira, a segunda puxada. Ele atraiu a atenção do mundo inteiro com as suas puxadas. Com aqueles dons maravilhosos, dons de curas, milagres, grandes coisas que Deus fez através da vida do irmão Brana. Aquilo atraiu a atenção de todas as denominações. Todo mundo ia para olhar aquilo. Mas chegou a hora de dar a terceira puxada. E é na terceira puxada que vem só o peixe de Deus, só o eleito de Deus. E como é que Deus vai fazer isso? Fazendo grandes sinais e maravilha? Não. Quando ele faz grandes sinais e maravilha, o povo corre em cima, todo mundo vem. Mas na terceira puxada é para puxar só o peixe. E Deus tem uma maneira de fazer isso, sabe como é? Pregando os mistérios profundos da palavra. Foi por isso que ele pregou a revelação dos 7 selos. Todos os mistérios de Deus na boca do 7º anjo são os mistérios profundos, que só o eleito lê e gosta disso aqui. O eleito se identifica com essa palavra. Os outros religiosos leem, isso é falso profeta, isso é heresia, isso é isso e aquilo. Mas o eleito não, isso é a palavra, isso é bom demais, isso alimenta a minha alma. Porque são os mistérios puxando você. Você foi puxado pela terceira puxada. Eu também. Eu nasci em 80. O irmão Brana com a primeira e a segunda puxada era enquanto ele estava aqui, vivo fisicamente aqui na terra. Ele trouxe a primeira e a segunda puxada. Mas na terceira puxada, ele veio para o Brasil trazendo essa mensagem. Quantos creem que a mensagem e o mensageiro não podem se separar de jeito nenhum? Então eu estou com o mensageiro aqui na minha mão. Amém? Estou com a terceira puxada do irmão Brana aqui na minha mão. E foi ela que me puxou. Quando meu irmão mostrou a mensagem a primeira vez, eu disse: oxente, é isso que eu quero. Eu era da igreja batista. E nada me segurou, nem batista, nem nada. Eu vim atrás do mistério. Foi a puxada que Deus fez comigo. E essa palavra tem entrado na minha vida e tem que entrar na vida de cada um de nós para que a gente seja uma epístola viva, andando aqui nessa terra, pregando a quem? Almas que estão em prisão agora. Vocês entendem isso, irmãos? Irmão Brana diz assim: 379, eu imploro com todo o meu coração, porquanto vemos não somente alguém falando, mas a própria Escritura trazendo-nos até esta hora. E nessa visão de um menininho, vendo aquelas pessoas naquela condição, e agora penso que o próprio inferno, a misericórdia tem sido riscada da terra. E agora o próprio inferno está aqui. E as pessoas, Senhor, estão nesta condição hedionda.
Ó poderoso Deus, sobre esta igreja eleita, eu oro, Deus, que tu derrames as tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho, como aquele que Ló teve, como Noé teve, como Jesus teve, para os eternamente perdidos. Se houver ali, que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede, Senhor, que tu possas receber a nossa petição, porquanto rogamos no nome de Jesus. Você vê a oração do irmão Brana? Ele orou para que a gente tenha um ministério de testemunho. Só quando isto começar a acontecer na sua totalidade, irmãos, quando esta luz que a gente tem recebido ela em nossos corações começar a se manifestar em sua totalidade, esse poder da igreja se elevar, vai acontecer grandes coisas ainda nessa terra, mas é um testemunho para essas almas que estão em prisão. Por quê? Porque o tempo delas aceitarem as denominações já passou. O irmão Brana disse: eu creio, na mensagem reconhecendo o seu dia, a sua mensagem, eu creio que as igrejas já estão mais além da redenção. E estão há 5 ou 6 anos assim. Porque foi ali que Deus chamou a todos. E quando deu a palavra, eles rejeitaram a palavra de Deus. Mas os que tinham o nome ali naquele livro, eles têm aceitado essa palavra. Seu nome está lá. Seu nome está nesse livro. Está chegando seu nome para você achar ele lá naquele livro. O irmão Brana diz isso. Quantos que Deus possa ajudar a esses a achar seu nome atrás desse selo? Está vindo um livro aí com o seu nome, irmãos. E você vai achar o seu nome. Eu creio nisso de todo o coração. E é Deus que vai revelar a você. Nem venha me perguntar que eu não vou dizer. É o Espírito Santo quem revela. Cada um que recebe seu nome sabe o que é que significa na sua vida. Cada um tem um significado aqui diante de Deus. E só o Espírito Santo pode posicionar você nesse corpo espiritual de Cristo. Que Deus nos ajude a ter esse ministério de testemunho. Porque isso é que vai arrebatar essa igreja. Isso é que vai trazer os irmãos que estão dormindo e a gente se juntar. E esse grande poder vai nos levar desta terra num arrebatamento. Amém? Por isso que a luz do tempo do entardecer é o final de todas as coisas. Para o sol voltar agora para o povo de Israel. E lá vai ter 3 anos e meio e também será o fim. Entenderam o que é a luz do entardecer? Deu para entender, né, irmãos? Depois eu vou abrir espaço para perguntas. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então nós vamos ler em A Era da Igreja de Esmirna, 129, falando sobre eleito e predestinado. Vamos ler antes, na página 128. Só para continuar, estes eleitos não era apenas o pensamento eterno de Deus que deveriam se expressar na carne no seu devido tempo. Mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Romanos 9, 7 ao 13. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa parte que o profeta está explicando que não é os filhos de Abraão na carne, todos os filhos de Abraão na carne, que são esses eleitos que a Bíblia está falando. Ele vai explicar mais aqui. Mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho.
E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém? Entenderam, irmãos? Não era que a Bíblia estava falando dos filhos da carne de Abraão, como há muitos, mas o filho que viria espiritualmente da descendência de Abraão, espiritualmente, que é Cristo. Foi por isso que quando Jesus Cristo estava na cruz pendurado, sangrando, você estava nele, morrendo com ele. Irmão Brando disse: eu estava lá com ele na cruz pendurado. E eu sei do que eu estou falando. Sabe de que forma? A parte do Espírito Santo que você recebe hoje estava preso dentro do corpo de Jesus antes de ser liberado para você hoje. Foi por isso que quando ele morreu, o Espírito de Deus é uma descendência, é único. Mas ele dividiu-se em várias células e se espalhou na sua igreja. Por isso que toda a igreja ela é a descendência de Abraão. Amém? Não as descendências, mas a descendência de Abraão. Porque todos nós estamos ligados em um corpo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme Cristo, conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes sob esta designação, porque diz: Abraão, o qual é o pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-las, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com eleição ou a escolha de Deus. E isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados. Está vendo que ele está colocando aqui os eleitos e os predestinados nas mesmas pessoas? Os eleitos e predestinados são a mesma pessoa, as mesmas pessoas. Veja, esses que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, os eleitos e predestinados são as mesmas pessoas em Deus. Estavam em Cristo, na mesma fonte, veio da eternidade dos eternos pensamentos de Deus.
Amém, irmãos? Deu para compreender isso? E você vê que Deus, por presciência, predestina. O que é presciência? É saber das coisas antes que ela aconteça. Por que Deus sabe das coisas antes que aconteça? Porque Ele é um ser atemporal. Ele não está preso naquele relógio. A gente sim, com a nossa condição aqui, a gente está preso dentro do relógio ali. A gente tem que obedecer cada segundo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. E volto atrás, nós sabemos de coisas que vão acontecer amanhã porque Ele nos revelou através do seu Espírito. Amém? A única maneira da gente saber é quando Ele revela pelo seu Espírito. Porque Ele é um ser atemporal, ou seja, Ele é um ser eterno. Ele já sabe o começo e o fim da história. De onde Deus está, Ele vê o começo e o fim da história. E Ele, por saber disso, presciência, sabe disso antes, então Ele predestina os seus para cumprir a sua palavra, os seus pensamentos eternos. Amém, irmãos? Eleitos e predestinados são os mesmos filhos de Deus que estavam na mente de Deus e que agora estão se manifestando para a glória do nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor e agradecer por este dia. Querido Senhor, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra santa. Nós te agradecemos pela luz que o Senhor tem enviado para nós, para que nós não andemos em trevas, mas que andemos na perfeita luz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, para que nós possamos render cada dia nossa vida ao destino que o Senhor predestinou para nós, Senhor. Através da Tua palavra santa, nós queremos cada dia conhecer as revelações da Tua palavra, para que a nossa vida se enquadre com ela, Pai, e o Teu Espírito Santo possa se mover em nossa vida, cumprindo toda a Tua palavra, Pai. Como diz também em Tua palavra, o Senhor mesmo dizendo aos Teus discípulos: vós sois a luz do mundo. E nós queremos, Pai, ser esta luz nesse mundo, através da Tua luz bendita, entrando em nossos corações, ó Pai. Nos abençoa, nos leva de volta aos nossos lares, que o Senhor possa, meu Deus, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.